Dia a todos, estamos iniciando mais um dia, mais uma live da Consagração Mais de Ti, nesse dia, nesse sábado tão especial, no dia 31. E eu gostaria de estar pedindo para todos para a gente começar com uma oração, para iniciar essa live. Vou trazer uma breve palavra, uma breve reflexão. Vamos orar então. Bom dia, Josélia. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por mais um dia, as suas misericórdias se renovarem nas nossas vidas, Senhor. Senhor, eu peço que essa palavra, Senhor, abençoe, Senhor, cada um que esteja ouvindo, que o Senhor fale poderosamente com cada um, Pai, que esteja entrando nessa live, com aqueles que verão depois, que aquele, Senhor, que essa palavra chegue a cada um com o teu propósito, Senhor. Cuide do dia de cada um de hoje, cuide, Senhor, da vida de cada um. Perdoe nossos pecados, Pai. Cuida de nós, Pai. Repreenda tudo que não provém de Ti. Que o dia de hoje seja um dia maravilhoso na Tua presença, Pai. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e que ainda irá fazer na vida de cada um, Pai, que estará assistindo, que irá assistir futuramente. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Tamires. E o tema da live, da mensagem que Deus colocou no meu coração faz alguns dias já, é o que você precisa se livrar. E eu peço para os irmãos, se puderem, colocar no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Eu vou ler o verso 1 e 2, depois o verso 7 e depois do 14 ao 22. 2 Samuel 21. E aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Verso 7. Então saíram com ele soldados de Joabe da guarda real, e todos os valentes saíram a Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicre. Verso 14. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maca. E apenas os beritas se ajuntaram, todos e o seguiram. Joabe e seus homens vieram, o cercaram em Abel-Bet-Maca e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Escutem, escutem. Digam a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: Você é Joabe? Ele respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouça a palavra dessa sua serva. Joabe respondeu: Estou ouvindo. Então ela disse: Antigamente se costumava dizer: Peçam conselho na cidade de Abel, e assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas, das fiéis em Israel. E você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: longe de mim, que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: Eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta. Eles se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém, para junto do rei. Essa passagem é uma passagem muito interessante. E dando uma leve introdução aqui a gente está no reinado de Davi, na parte final já do reinado de Davi. E tudo aqui começa com a consequência de uma decisão de Davi lá atrás. Quando Davi adulterou com Batseba, ele pecou, Deus o perdoou. Mas Natã falou para ele, o profeta Natã falou para ele: a espada jamais se apartará da tua casa. E anos se passaram. E teve a situação com o filho dele mais velho, Amnon, que abusou de sua irmã e que deixou com raiva Absalão porque Davi não fez nada. E depois disso, Absalão fez uma guerra civil contra o próprio pai, né? Tentou tirar o próprio pai do trono, mas o Senhor estava com Davi. E Davi prevaleceu, e nessa situação
Absalão morreu. E é bem nesse momento que a gente está na história, quando Davi está voltando para Jerusalém, quando Davi está retornando depois de uma guerra civil, uma guerra que lhe custou algo muito caro, que foi seu próprio filho. E ele estava triste e tal, e no meio dessa situação surge esse ser, o Seba, que resolve e fala no versículo 2, não, no versículo 1. Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Eu acho interessante, o primeiro ponto que eu queria falar na live de hoje, trazendo para a palavra de hoje, é justamente isso. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando as guerras se levantam, no meio da confusão, vai surgir alguma rebelião e que a gente tem que estar atento e saber como lidar com isso. Seba surgiu bem no final da batalha, quando parecia que já estava tudo em paz, para se aproveitar da confusão e poder sair fora de Davi. Sair do seu reinado e querer causar outra guerra no meio de uma recém-guerra, recém-acabada, que mal ele estava ainda se ajuntando. Então isso é uma mensagem para nós, que nós possamos estar atentos até o final. Enquanto não chegarmos na Nova Jerusalém, enquanto nós não chegarmos no céu, a gente tem que estar atento, porque a nossa vida aqui na Terra vão vir batalhas e nós vamos vencendo com Jesus. Mas a gente tem que estar sempre vigilante, porque mesmo quando a gente vence uma, pode vir outra. E aqui é justamente isso. Davi acabou de ser vitorioso contra Absalão. Ele deve estar pensando, pronto, agora sem guerra civil, vamos voltar quietinho para Jerusalém, não tô legal. Só que o que acontece aqui é que Seba se levanta. Mas você vê que Davi não perde tempo. Ele já fala, Joabe, monta a guarda real, vai atrás desse rebelde. E essa rebelião não dá em nada. Seba vai tentar a ajuda das pessoas e nisso dá tudo errado. Ele tenta e o pessoal simplesmente não se une com ele. E nessa situação ele vai e tenta se aproveitar. Ele entra escondido numa cidade, que é a cidade de Abel-Bet-Maca, e falou, vou ficar aqui. Eu imagino que devia ser uma cidade com muralhas fortificadas para ele ter se encontrado e para ter todo esse momento que o pessoal se cerca a cidade. Ele fala, vou ficar aqui de boas. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque a cidade de Abel-Bet-Maca representa nós. E quem vai entrar, quem a gente está dando permissão para estar no nosso meio? O que nós estamos vendo? O que nós estamos colocando diante de nós? Ele entra se aproveitando e querendo usar a cidade de escudo. Querendo fazer a cidade, tipo assim, enquanto eu tô aqui, ninguém me toca, tá tudo bem. E nisso vem essa mulher sábia, que eu acho incrível, que parece até a voz do Espírito Santo falando conosco. Você mataria todo mundo dessa cidade aqui? Joabe, fala que... Nossa, não tá com a cidade, não. Nós não somos, nós somos de paz. Por que você tá fazendo isso, cara? Vamos conversar aqui, vamos falar aqui de boas. Não vamos deixar isso aqui, não. E ela falou, por acaso, você mataria todo mundo aqui por causa de um cara? Eu falei, ele não é da gente. E olha só, meus irmãos. Quantas vezes nós estamos querendo morrer por algo que não é nosso? Querendo falar assim, não, deixa isso aqui, eu não consigo largar esse pecado, eu não posso. Você vai morrer abraçado nisso? Essa mulher sábia foi sensacional, não tem o nome dela na Bíblia, mas ela teve a sabedoria de falar, Joabe, calma, olha só, e se eu jogar a cabeça dele por cima do muro? Vai ficar tudo bem? Joabe, vai ficar tudo bem, tudo certo, vamos, vida que segue. E ela vai, conversa com o pessoal da cidade e fala, eu imagino ela falando e o Espírito Santo falando conosco. Meu filho e minha filha, tu quer morrer por conta desse pecado, tu quer morrer por conta disso, você vai morrer abraçado nisso, porque isso não vai te levar a outro caminho sem ser morte. Vamos resolver aqui, ó, Seba não é nosso, Seba não é da nossa cidade, Seba é um rebelde, é um cara que quis se aproveitar, entrou no nosso meio, não faz parte de nós. Vamos colocar Seba e todos nós vivemos. E eu acho sensacional que ela vai falar com o povo da cidade. Fechou, ninguém aqui vai morrer por Seba. Fechou, vambora. Pegam a cabeça dele, cortam e jogam por cima do muro. E nisso, Joabe com a missão cumprida, né? Nesse último tópico que eu quero falar, que quando ele tem finalmente o que impedia de voltar para o rei,
que era o rebelde Seba, né? Ele pode finalmente regressar a Jerusalém e ficar junto do rei. E essa passagem, esse último versículo, dessa última partezinha do versículo, Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. É sensacional, porque o que tem te pedido de estar junto ao rei? O que tem te pedido de voltar para perto de Jesus? Vale a pena mesmo você ficar atrás de Seba, o seguindo, protegendo? Seba aqui representa o pecado e tudo que nos afasta do Senhor, de estar junto ao rei. No verso 22, quando a gente lê ele todo, ele fala: Então a mulher, na sua sabedoria, fala com o povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bique, e jogaram para Joabe. Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram de cada um para a sua casa. E Joabe voltou para Jerusalém, para junto do rei. Essa mulher que nos representa o Espírito Santo falando com o povo, para poder jogar o pecado para fora. E eu acho interessante esse momento do tocar a trombeta. A gente sabe que as trombetas vão tocar, que Jesus vai voltar. Nesse tempo, você vai estar preparado para seguir para junto do rei? Se ele voltasse agora, você estaria preparado? Você já teria seguido o conselho da mulher sábia, o conselho do Espírito Santo, e se afastado do que te impede de estar junto do rei? Essa é a pequena reflexão que Deus realmente colocou no meu coração e que tem martelado nos últimos dias. O que te impede de estar junto do rei? O que tem te impedido o teu relacionamento com Jesus? E se nada tem te impedido, continue tomando cuidado, porque surgem esses aproveitadores. A história de Seba é interessante porque é entre guerras, quando tudo parecia estar ganho. Vigie, meu irmão. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. A gente tem que estar o tempo todo em vigilância. Era essa passagem que Deus colocou, essa curta reflexão mesmo que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria de orar para encerrar a palavra de hoje. Senhor, muito obrigada por essa palavra de reflexão, essa palavra de aviso que o Senhor fala. Que nós possamos estar atentos, Senhor, ao Teu Espírito Santo e entender, Senhor, o que nós precisamos largar. O que não nos traz bem, mas nos leva à morte. O que nem pertence a nós, Senhor, e que nos pede estar junto ao Rei. Senhor, porque eu sei que um dia a trombeta irá tocar e o Senhor irá retornar. Que nós possamos estar, Pai, limpos e puros, Senhor, te esperando. Cuida de cada um aqui de nós, Pai. Abençoe cada um que verá essa live, cada um que está vendo ao vivo. Ó Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e que ainda irá fazer. Que o dia de hoje seja um dia maravilhoso e abençoado. Esteja com cada um de nós, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha um excelente dia. Que o dia de hoje seja um dia maravilhoso. No nome de Jesus.